Graça e paz a todos. Mais uma vez, queridos, estamos aqui para poder a gente falar das grandezas de Deus, falar da supremacia dele, falar do quanto ele é soberano, falar, aleluia, das suas maravilhas, mas também falar de que nós temos que nos preparar. Esta é uma palavra incansável que o canal Noiva do Cordeiro Maranata não vai deixar de falar, que Jesus está voltando e que eu e que você devemos estar preparados, porque nós estamos vendo os últimos acontecimentos que está havendo na terra e nós sabemos que as coisas não terá melhora, né? Então, nós que temos ciência disso, nós temos que procurar ter uma vida de oração, procurar ter mais intimidade com o Senhor, buscar ter mais intimidade. Se os irmãos estiverem ouvindo aí, é meu louro, viu, que tá aqui na cozinha. Aí ele fica perturbando um pouquinho, mas desconsidere isso, tá? Foque na mensagem. Que o Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele tem algo para falar conosco nesta tarde. Eu não tenho nada e de mim mesmo eu não sei falar nada. Se as portas do céu não se abrir para mim, nada sai da minha boca. Mas Deus, Ele é infinitamente misericordioso e Ele dá experiência, né, para que nós possamos ter o que passar, né? Se faz necessário que nós tenhamos experiências com Deus. Às vezes, muitas vezes são experiências amargas que não queremos passar, mas em meio a essas experiências amargas, se você estiver interligada com o trono da graça, o Espírito Santo de Deus, ele se move em você e vai te sustentando, vai te dando graça para tu suportar o que você está passando e os dias maus que virá, os restantes dos dias que nós, igreja, noiva do Cordeiro, estamos passando, atravessando na terra. Não é nada fácil, mas acredite, ainda está por vir coisas piores, né? Mas eu creio que em todas essas situações que nós estamos atravessando e o que está por vir, Deus, Ele está nos sustentando, porque a sua palavra é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu queria deixar aqui, eu já postei no meu canal aí abaixo, se você for ver num dos vídeos, eu já postei uma revelação que eu tive no dia 5 de abril. Nós estamos ainda no mês corrente, né, de abril, mas eu queria dar uma repaginada nessa revelação, porque eu quero juntar ela com mais duas experiências que eu tive esse mês de abril. E isso está me chamando muito a atenção, porque eu tenho buscado o Senhor pela madrugada, estou orando de 2h pouca da manhã, 1h30, 3h pouca da manhã. Tenho pedido muito para que o Espírito Santo ele me desperte pela madrugada, não deixe eu passar a noite toda dormindo, porque não é tempo da gente passar a noite toda dormindo, irmão. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. Não sabemos a que momento que o nosso Deus há de vir buscar. Não se preocupe que se você estiver dormindo e se você estiver em sua comunhão com Deus, você não vai ficar aqui na terra, não. Você vai subir. Mas é necessário a gente buscar pela madrugada, entrar em consagração para poder a gente fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, né? E eu queria, assim, compartilhar com vocês, né? Essas duas experiências, no caso foram 3, né? Que eu tive num mês só, que foi no mês de abril. Isso me chamou muito a atenção, como Deus falou comigo esse mês de abril, né? Uma delas foi no dia 5. Mas eu quero iniciar aqui lendo a passagem de Joel, capítulo 2, o versículo 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão
sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Nós vemos aqui uma profecia, né, que o Espírito Santo deu através do profeta Joel sobre acerca dos últimos dias que nós estamos vivendo, né? E nunca foi tão pertinente essa passagem aqui, né? No tocante aos dias que nós estamos vivendo, né? Porque eu posso dizer por experiência pessoal, porque foram 3 experiências, queridos. Foram 3 vezes que Deus falou comigo nesse mês de abril, né? E a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, conhecem a voz do pastor. E é verdade, irmão. Deus, ele dá discernimento. Nós sentimos quando Deus está falando conosco. Eu estava no dia 5 de abril, dormindo, né? Fui dormir como uma noite, para mim era uma noite qualquer, que foi até no dia do jejum que o presidente conclamou para que a nação fizesse um jejum. E eu fui dormir. Na madrugada do domingo, eu acordei com uma dor de cabeça, mas eu percebi que eu havia sonhado, né? Eu tinha tido um sonho e eu sonhei, irmãos, que Deus, ele tinha falado comigo de uma maneira maravilhosa, né? Eu estava querendo fazer a obra de Deus, irmãos, que eu sempre fui uma pessoa ativa na obra do Senhor. E devido a essa pandemia que está acontecendo, a gente sente falta, né, de interagir com outras pessoas, de fazer a obra do Senhor. Eu gosto muito de evangelizar. Infelizmente as coisas estão mudando, né? Estão indo para outro rumo. A história da humanidade está, né, tomando um rumo completamente diferente, mas que já estava descrito nas profecias. Então eu vi quando uma voz falou comigo assim: não há mais tempo. E eu disse: como não há mais tempo? E aquela voz disse: não há mais tempo. Aí eu disse bem assim: mas Senhor, o que é que eu vou fazer? Aí aquela voz disse: avisa para os teus contatos. E então, irmãos, naquilo ali, eu vi depois, logo em seguida, um tribunal, né? Sim, a voz ainda me falava assim: restam apenas 7 dias. Foi isso que a voz me disse. Restam apenas 7 dias. Avisa para os teus contatos, porque não há mais tempo. Ou seja, em outras palavras, eu entendi que o tempo acabou. Foi isso que eu entendi, né? E então, assim, esses 7 dias, creio eu que pode ser o período da grande tribulação que está se aproximando. E nós, como igreja, nós sabemos que não vamos passar por isso, né, irmãos? Nós sabemos que a igreja será retirada da terra. Os irmãos não reparam, eu estou com um pouco de dificuldade para falar, porque eu estou com um nódulo na tireoide e isso está me atrapalhando muito. Então, irmãos, veja bem, esses 7 dias que eu entendi foram as 7 semanas de Daniel. Foi isso que eu entendi. Eu posso estar enganada. Se eu estiver enganada, os irmãos me corrijam aí, né? Foi o que eu entendi que eram as 7 semanas de Daniel. Então, nós estamos, né, já na iminência do arrebatamento. E logo em seguida, o que eu vi era um tribunal, pessoas sendo julgadas. Depois, se vocês forem olharem abaixo do meu canal, para o testemunho não ficar tão longo, né, o vídeo não ficar tão longo, eu vou me ater somente aí, viu, irmãos? Mas o que eu vi foi pessoas sendo julgadas e condenadas por um juiz, que eu não vi o rosto dele, mas estava acontecendo um julgamento ali. Então, eu acordei com dor de cabeça, né, e fiquei muito pensativa nesse sonho que eu tive.
eu tomei uma medicação e fiquei, né, deitada ali pensando no que o Senhor tinha falado comigo. Então se passou, né, irmãos? E quando foi no dia 19 agora, eu desci do meu quarto, né? Eu tomei uma medicação de pressão alta e me deitei ali no sofá da minha sala e fiquei esperando aliviar, né, a pressão. Então naquilo ali eu dei um cochilo, dormi um pouco, eu não sei por quanto tempo, mas foi por um curto período de tempo suficiente para eu ver uma escada muito linda, toda dourada, irmãos. Que coisa linda, Deus me mostrou uma escada muito larga assim, e ela muito comprida assim, e eu via pessoas todas vestidas de branco. Elas estavam todas vestidinhas de branco, um branco puro, resplandecente. E elas só subiam. Eu prestei atenção que tinha lá na frente, lá em cima, no degrau lá de cima, como se fosse já na entrada da porta, que dá para um outro local. Eu não sei se é a Cidade Santa, eu não posso dizer, porque Deus não me mostrou. A gente tem que contar só o que Deus mostrou, irmãos, né? Mas eu vi que tinha uma pessoa que estava recepcionando. Tinha um ser de glória que estava recepcionando as pessoas que estavam chegando de branco ali, naquele local. E eu percebi que lá dentro tinha uma luz muito forte que brilhava muito dentro daquela cidade. Que ela brilhava, era um resplendor incrível, irmãos. Uma coisa maravilhosa, indescritível. Eu não tenho palavras para poder descrever aquilo ali que eu vi, porque foi muito forte, foi muito tremendo, apesar da revelação ter sido muito curta, mas assim, em coisas curtas Deus tem falado comigo, Deus tem me mostrado que nós estamos de partida para esse mundo. Eu vi aquelas pessoas vestidas de branco, um branco resplandecente puro, subindo, né, sendo recepcionadas, e aquele fulgor majestoso lá dentro, aquela luz linda, era como se fosse uma cidade lá dentro. Foi isso que eu entendi, que aquilo ali era uma porta, né, e lá dentro era a cidade. Só que eu fiquei somente olhando, observando, e naquilo ali eu acordei. Eu fiquei assim, extasiada, sabe, irmãos, com a maneira que Deus ele vem me revelando as coisas, e num curto período, assim, o espaço de tempo para o outro está sendo muito curto. É como se Deus estivesse assim, mostrando, para que a gente fosse despertando. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou te avisando, olha, eu estou alertando, vai preparando, vai enchendo a tua candeia de azeite. Eu vou raiar nas nuvens, eu estou indo buscar vocês. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Aleluia. E quando foi, irmãos, ontem eu acordei, eu fui dormir normalmente, dando sequência, né, aos sonhos, as coisas que estão acontecendo comigo. Eu sei que está acontecendo com milhares de pessoas na face da terra, todas aquelas pessoas que estão buscando ao Senhor, né? Deus ele está se revelando, irmão, porque a palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando a gente busca Deus, ele se revela. E eu tenho pedido muito a Jesus para que ele se revele para mim, para que ele fale comigo e não me deixe confundida. E ontem pela manhã, eu acordei com uma voz dizendo bem assim: a hora está chegando. Acreditem, irmãos, no que eu estou dizendo. Eu escutei claramente, eu estava dormindo, mas eu fui acordada com essa voz falando comigo: a hora está chegando. E eu acordei sorrindo. Ou seja, a minha alma saltou de alegria quando escutou a voz do meu Senhor. Que coisa tremenda, irmão. Mesmo eu inconsciente, quando a minha alma escutou a voz do Senhor,
ela já saltou de alegria, sorrindo. Eu já acordei sorrindo, foi o que eu estava dizendo aos meus filhos. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa poderosa, irmãos. E isso é motivo da gente se alegrar, de saber que a gente tem um Deus tão fiel, tão maravilhoso, que Ele se revela. Ele está tentando dizer pra gente, tentando não, Ele está dizendo literalmente pra gente: cuidado, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Viu, irmãos? Então, que nós possamos estar atentos, porque olha, irmãos, o tanto que eu tenho ouvido de revelações de pessoas, principalmente crianças, porque crianças, irmão, ela tem um coração puro demais. E ela não tem como estar imaginando uma coisa dessas, entendeu? A gente tem visto muitas crianças que têm tido revelações. O Senhor tem se revelado para elas que está arrebatando a igreja, que está tirando a noiva dele da terra. E elas descrevem com muita precisão para os pais o que elas sonharam. Então logo se percebe que aquilo ali não foi um sonho comum, não foi uma coisa inventada por aquela criança, mas sim, uma revelação. Deus está falando com a sua noiva, Deus está falando com o seu povo, dizendo: despertem, porque os vossos dias, os vossos momentos estão acabando na terra. Vocês estão de contagem regressiva para Sião. Oh, glória, aleluia! Bendito seja o nome santo de Jesus. Irmãos, nós estamos de contagem regressiva para a cidade, a Nova Jerusalém. O Senhor vai nos arrancar daqui dessa terra. Alguém pode olhar assim e escutar esse áudio e ver, assistir esse vídeo e dizer: isso é uma loucura que essa irmã está falando. Essa irmã é louca, essa irmã ela não tomou o remédio dela, não sei, né? As pessoas do mundo. A palavra de Deus diz, irmãos, que o homem natural, eles não compreendem as coisas sobrenaturais, mas eu vou mais além. Até as pessoas que não são cristãs, parece que elas estão sendo sacudidas, elas estão acordando, estão levando um choque de realidade. Eu tenho orado, sabe, irmãos, por essas pessoas. Eu tenho dito: Senhor, dá um choque de realidade nessas pessoas que estão dormindo. Tira elas dessa letargia que elas estão, acomodadas no sono da indolência, fracas, uns crentes débeis. Irmãos, eu não digo quando você está enfermo pela carne, a carne doente, tudo bem, a gente adoece. A nossa carne, ela é corruptível, então ela adoece sim, mas o espírito, ele é forte, irmãos. Então, a palavra de Deus diz lá no livro de Gálatas que há uma luta constante entre a carne e o espírito, né? Mas vence aquele que estiver mais forte. Se você está só alimentando a sua carne com novelas, com games, com Big Brothers, com programas seculares que tá aí. Olha, irmãos, eu tenho uma televisão na minha casa, eu nem assisto TV aberta. O que eu boto na minha televisão, ela só serve para eu ouvir. Já falei isso uma vez e endorso novamente. Eu só assisto pregações, eu só assisto louvores, essas coisas que me edificam e que enaltecem o nome de Jesus. A palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, né, que com mais que bebais, façamos tudo para a glória do nome de Jesus. Foi isso que o apóstolo Paulo deixou bem claro, né, irmão? Então, que nós possamos fazer tudo para a honra e para a glória do nome de Jesus, irmãos. Então, que nós possamos, né, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, que eu acredito que nós já estamos de contagem regressiva, né, possamos nos consolar uns aos outros. O meu canal não é de muito relevância, eu sei disso. Eu tinha um canal que tinha já mais de 70 vídeos, mas o YouTube derrubou o meu canal, como derrubou de outros irmãos. Eu estou começando do zero novamente. Eu não vou desistir, irmãos, de pregar a palavra do Senhor, de falar daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração
porque o YouTube derrubou o meu primeiro canal. Enquanto eu tiver voz, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver com vida neste século aqui, eu vou continuar tocando a trombeta, tocando a buzina em Sião, né? Esse é o nosso papel. E a palavra de Deus, ela fala, né, que Jesus ele deixou o Consolador, né, o Espírito Santo, que o Pai enviou, né, em nome de Jesus, né, e ele disse que esse vos ensinará das coisas e vos fará lembrar de tudo quanto o Senhor tem falado, né? E o Senhor ainda disse mais assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, meus queridos. Que palavra maravilhosa que seria de nós se não fosse a fidelidade de Jesus, o cuidado dele para conosco, a misericórdia do Senhor que tem nos cercado dia após dia, porque se não fosse o Espírito Santo a estar conosco aqui neste mundo secular, a igreja já teria sucumbido, o mundo já teria destruído, o sistema já teria destruído. A igreja, veja quantos séculos a igreja vem atravessando, sofrendo, sendo massacrada, né? Mas sangue de crente, irmãos, é sangue sementeira. Quanto mais mata um, mais se multiplica, mais nasce cristão. Oh, glória a Deus! É sangue sementeira, sangue sementeira, sangue que multiplica. Mata um, nasce 10, nasce 1000, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, igreja do Senhor. Você está debaixo da promessa de Deus, mas não abuse da promessa do Senhor. Se santifique, busque o Senhor enquanto há tempo. Que a palavra de Deus diz lá em Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor está chegando, igreja, e nós vamos estar na glória, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Veremos o Senhor face a face, como Ele o é. Não será mais através de sonhos, não será mais através simplesmente da gente imaginar como que é a beleza de Jesus, mas nós estaremos ali adorando o nosso Deus. Ah, meu Deus, como é maravilhoso! Eu almejo por esse dia. Glória a Deus. Irmãos, eu estou sentindo uma graça tão maravilhosa na minha vida, na minha pessoa. Eu sei que Jesus está aqui comigo. Glória a Deus. Que vocês possam, meus queridos, descansar. Não perca tempo batendo boca, discutindo ideologias, porque é assim, porque é assado. Não, irmãos, não vale a pena. Paulo, ele nos alerta sobre essas questões aí, que não vale a pena a gente estar debatendo sobre questões loucas, né? Isso não leva a lugar nenhum, não traz crescimento espiritual para mim e para a sua vida, mas que nós possamos nos alimentar na palavra de Deus e dizer: a palavra do Senhor, a presença de Jesus, ela me basta. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. Então, o que eu vi ontem, a voz do Senhor dizer para mim foi: a hora está chegando. E a minha alma saltou de alegria da cama. Eu acordei sorrindo. Irmãos, dentro de um mês foram 3 experiências. Por isso que eu achei assim, que havia uma necessidade de eu fazer esse vídeo para juntar essas 3 experiências, que é para vocês sentirem. Vocês estão sentindo aí quanto Jesus está pertinho de chegar? Porque eu estou sentindo isso.
Jesus está vindo nos buscar. Ele está vindo nos buscar. E vai acabar o teu sofrimento. Acabou, irmãos. A gente não vai mais pagar imposto de renda, a gente não vai mais pagar conta de energia, a gente não vai mais ter que se preocupar com as nossas dores do dia a dia, as aflições, as enfermidades, tanta coisa que nos cerca durante o dia a dia, a labuta. Tudo vai acabar, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, aqui olha, em Apocalipse, deixa eu meditar aqui com vocês, é rapidinho só para a gente encerrar esse vídeo, para não ficar tão longo. Eu amo essa mensagem aqui, gosto muito quando eu faço culto no lar aqui, a gente sempre lê Apocalipse 21, o versículo 4. Diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Você percebeu? O Senhor fará novas todas as coisas na minha e na sua vida. E o tempo de chorar está acabando. E o tempo de cantar está chegando, meus queridos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Eu não consigo falar de Jesus e simplesmente não sentir a sua presença, porque Ele é vivo, Ele é real. Que Deus abençoe a todos.